Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cristo para Todos. É muito bom ter você conosco em mais este programa. No programa de hoje nós vamos trazer para você, no quadro Fundamentos, o pastor Ismar Pintos falando sobre oração. É uma série de 3 estudos sobre essa importante comunicação do ser humano com o Criador. No quadro Mensagem, o pastor Reinaldo Litt, que traz mais uma mensagem de edificação e que tenho certeza que você vai gostar. No programa Estúdio L, nós conversamos com o pastor Lucas André, ele que é compositor de músicas cristãs e vai falar um pouco para a gente sobre metodologia, sobre inspiração, sobre o que tem que ou o que não tem que ter numa música cristã. Não saia daí porque a gente quer ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? Hoje queremos falar sobre a função da lei de Deus. Nós sabemos que a lei, a princípio, nos aprisiona e Cristo quer nos libertar. Mas existe sim uma função claramente exposta para a lei de Deus. De imediato eu quero dizer que também muitas regras religiosas, que muitas vezes nem são lei de Deus, elas nos aprisionam, elas escravizam e que Cristo quer libertar. Nós queremos observar agora que a lei de Deus, em alguns aspectos, também pode nos aprisionar quando nós não fazemos o devido uso dela. A lei de Deus deve funcionar como um freio, inicialmente, o primeiro uso, deve funcionar como um espelho, o segundo uso, e deve funcionar como uma diretriz, como um guia, como uma norma, o terceiro uso. Falando sobre o primeiro uso da lei, nós mencionamos, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10, quando diz que a lei de Deus foi feita, promulgada para os ímpios, para os maus. Em que sentido está escrito isso? É no sentido de que a lei serve para frear a maldade humana. E também temos que reconhecer que essa maldade está em nós. Penso algo ruim, tenho um pensamento ruim, mas a lei me diz, não faz. Ela promove um freio. Esse é o primeiro e mais simples dos usos da lei. O segundo uso, como espelho, é algo um pouco mais profundo e também reflexivo, mas algo muito importante dentro da fé cristã. Como espelho, nós observamos a lei, refletimos nela e analisamos a nossa vida e reconhecemos o quanto somos de fato fracos e pecadores. Assim nós temos vários textos, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, que mostram essa intenção, esta função da lei. Citando alguns desses textos, por exemplo, Gálatas, capítulo 3, versículo 19, nos diz que a lei serve para mostrar os nossos pecados, percebem? Bem como um espelho, revela, reflete as nossas maldades. Assim também nós temos o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 20. O texto de Romanos capítulo 7, versículo 7, também nos diz assim que o apóstolo diz assim, eu não saberia que cobiça é pecado se não estivesse ali escrito. Então eu posso refletir também a cobiça existente em mim. Nesse sentido, então, temos esta segunda função da lei. A lei de Deus aplicada como um espelho para as nossas vidas. Alguém, certa vez, explicou isso, mostrando assim que é como um médico que mostra um exame para a gente e nos diz, olha aqui, ó, tu tem um problema que precisa ser solucionado. E aí também apresenta de outro lado o tratamento, o que fazer. Se você pensar, se alguém nos apresentar assim, olha, faça esse tratamento e não nos mostrar o nosso problema, nós não vamos seguir tratamento nenhum. Vamos rejeitar o tratamento. Para que esse tratamento se eu não estou doente? Quando nós reconhecemos o nosso problema, quando o exame nos é mostrado, aí então a gente quer logo começar esse tratamento para buscar a cura.
A lei como espelho mostra o meu pecado e o tratamento apresentado é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que veio para perdão desses nossos pecados. Dessa forma, nós temos claramente implícito no ser humano a tendência a rejeitar a graça, rejeitar o tratamento. Por isso, o Espírito Santo de Deus usa a lei neste formato para também promover a humildade. É muito importante olhar para a lei de Deus nesse sentido, não pensando no que os outros estão fazendo de errado. Isso serve para aquela pessoa, para aquela outra, mas olhando para mim, para a minha vida, como que num espelho. Assim, reconhecemos o problema e buscamos a Cristo e a sua graça. E dominados pelo amor de Deus, pelo seu perdão, queremos também amar, agir, agradar ao nosso Deus, viver de maneira agradável. E aí entra o terceiro uso da lei, como guia, como norma. Nós que queremos saber como agradar a Deus, não precisamos inventar ações, regras, ritos. Deus nos deixou muito claro nos mandamentos sobre o que fazer e como fazer. Nesse sentido é o terceiro uso, como um guia, como uma norma. Como eu devo agir com meus pais, com as autoridades constituídas, quarto mandamento. Como eu devo agir com relação à minha saúde, as pessoas ao meu redor, o cuidado com as pessoas, o quinto mandamento. Com a sexualidade, o casamento, o relacionamento, o sexto mandamento. E assim por diante, eles nos mostram como agir. E Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre, bem nos ensinou que o resumo dos mandamentos é o amor. E ali Ele nos mostra como amar. E também devemos crer que ao apontar o terceiro uso como guia, esse Deus que é o nosso Pai de amor, Ele nos mostra um caminho para a felicidade. Por isso, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a seguem e a procuram. Que assim nós possamos lembrar sempre que nós não temos a nossa vida escravizada, aprisionada pelas regras, mas alicerçada na graça de Deus. Porque não é as boas obras que fazem um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. Não é os frutos que fazem a árvore, mas uma boa árvore que dá bons frutos. Que Deus, em sua graça, continue cuidando da gente, para que a gente possa livremente agir no principal dos mandamentos, o novo mandamento que Cristo nos deu, o mandamento do amor. Que esse amor continue motivando o nosso viver diário. Até mais. Olá, seja bem-vindo ao programa Estúdio L. No Estúdio L falamos sobre música cristã, do contemporâneo ao erudito, do clássico ao popular. No programa de hoje nós vamos falar sobre composição de letras cristãs. Está com a gente o pastor Lucas André, que é compositor de músicas cristãs. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. E o desafio de compor músicas cristãs no século XXI. Primeiramente, eu queria comentar a importância de trabalhar junto letra e música. Eu não vejo a composição cristã divorciando essas duas coisas, porque a letra com a melodia e depois também com o arranjo compõem o todo da comunicação musical. Então o ideal não seria aquela coisa da composição de uma letra de um canto e da música do outro, ou pelo menos os dois, o músico, o escritor e o músico conversarem para trabalharem a ideia que querem transmitir, para que a gente não fique naquilo de que apenas a letra importa e tem um barulhinho no fundo, né? E às vezes acontece, pega uma melodia e faz 52 letras e às vezes se perde isso, a força da letra original com a melodia original. Legal, pastor. E avançando na nossa temática, digamos assim, coisas que pode e que não pode, que deve ou que não deve na composição de uma letra cristã, pastor. Eu elencaria pelo menos 3 pontos fundamentais ao se comunicar Cristo por meio da música. O primeiro é o domínio da língua, é fundamental, parece óbvio dizer isso, mas é preciso repetir, é óbvio. Escrever bem em português, escrever exatamente o que se quer dizer, o uso correto de verbos, de pronomes, de construção das frases, porque essa música poderá ficar por muito tempo. Então que fique de uma maneira correta e transmitindo a ideia que o autor realmente quis. A segunda, evidentemente, é a doutrina, o conteúdo, a teologia, de preferência um bom conteúdo ou pelo menos uma letra que
que mesmo que não queira transmitir uma doutrina específica, mas não vá contrariamente à palavra de Deus. Então a correção teológica é fundamental. E um terceiro aspecto que eu acrescento, pode ser um pouco de gosto pessoal também, admito isso, mas é fundamental que a gente não fique sempre no mesmo tema, nas mesmas frases, repetindo as mesmas coisas. Se chama de chavão por aí, né? É, muito chavão, muita frase feita, muito lugar comum, do tipo, né, sempre Jesus, te amo, te louvo, te adoro. Isso também tem seu espaço. Mas em alguns momentos é importante trabalhar outras construções, uma poesia mais refinada, a própria prosódia, né, evitar aqueles atropelos de letras só para colocar tudo aquilo que eu quero dizer naquela frase que não cabe, né, direito, mas é porque é aquilo que eu queria dizer. E aí de volta àquele início, né, o casamento, melodia e letra. Então, se possível, trabalhar questões de poética, de construção de frases alternativas de outras palavras, porque a Bíblia é muito rica, as formas de comunicar Deus por meio da música são muito variadas. E, finalizando, a música é algo que vai direto ao sistema límbico, né? Às vezes a palavra falada não chega onde a música chega. Então, quanto mais cuidado a gente tiver nesses 3 ingredientes centrais, e outros, é claro, melhor será a comunicação do grande objetivo da música cristã, comunicar Cristo ao coração das pessoas. Pastor, muito obrigado pela participação no programa de hoje. E para encerrar, a gente vai ficar com o clipe da música Mais Viver, composição do Pastor Lucas. E a gente encerra o Estúdio L de hoje. Com vocês, a música Mais Viver. Vejo tua mão, em minha tanta gratidão que só sei sorrir. Na dor posso silenciar, contanto que possa gritar só para ti. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver, pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Feliz mesmo se ondas vêm, contente ainda que nada bem, como explicar? É fé, não há explicação, é força, vida, gratidão no seu amar. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver, pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Olhando o que é de bom na vida, muito que se pode ver, pois quando a fé está em Cristo, cada dia mais viver. Ó Deus, escuta minha voz, cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim.
Escuta minha voz cantando o que fizeste em mim. Jesus, contigo minha vida tem tudo, só não tem mais fim. Tem tudo, só não tem mais fim. Olá, não basta aprender, é preciso praticar. Normalmente, ensino e prática acontecem simultaneamente. Na medida que vamos aprendendo, vamos também colocando em prática aquilo que aprendemos. Os discípulos de Jesus foram homens privilegiados. Eles passaram bastante tempo com o Filho de Deus, com o seu Mestre, vendo seu poder, seus sinais, mas sobretudo vendo a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele acolhia as pessoas. Mas chegou também o momento da prática. E o evangelista Marcos, no capítulo 6 do seu evangelho, ele nos relata esse momento, dizendo que chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. A partir do verso 30 desse mesmo capítulo 6 de Marcos, nós temos os detalhes da volta dos discípulos, que, retornando, relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Jesus se alegrou muito com esse momento prático dos discípulos. E, na sequência, Jesus fez-lhes um convite muito especial, dizendo: venham, vamos sozinhos, vamos repousar um pouco à parte. O evangelista Marcos mostra a razão desse convite de Jesus. É que havia tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Eles saíram sozinhos, entraram num barco e atravessaram o lago da Galileia. Chegou o momento do lazer e do descanso. Contudo, chegando do outro lado do lago, já não estavam mais sozinhos. Lá havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E vendo aquela multidão, novamente o Mestre compadeceu-se deles, porque, segundo as palavras do evangelista, eles eram como ovelhas que não têm pastor. O que fazer com essa multidão de pessoas? Como atender tanta gente? E os discípulos de Jesus, preocupados com a parte prática, eles chegam até Jesus com a sugestão: Senhor, mande essa gente embora, para que, indo pelos campos e pelas aldeias, comprem para si mesmos alguma coisa para comer. Observem a sugestão prática deles: Senhor, mande essa gente embora. Senhor, deixa que cada um deles se vire sozinho. Contudo, o Senhor Jesus não fugiu da sua responsabilidade. Jesus agiu. Sentindo no coração compaixão pela humanidade, ele salvou a todos com sua morte na cruz e sua vitoriosa ressurreição. Essa mesma atitude Jesus Cristo demonstrou para aquela multidão que estava às margens do lago da Galileia. Deixar que cada um se vire sozinho não era uma boa solução. Por isso o Senhor desafiou seus discípulos a uma prática diferente, dizendo: deem vocês mesmos comida para eles. Para finalizar, quero lhe perguntar, tomando por base as palavras do relato do evangelista Marcos, você se sente como uma ovelha sem pastor? Ou você se sente acolhido e acolhida nos braços do bom pastor Jesus? Ouça os ensinamentos do Senhor Jesus e você sempre se sentirá acolhido e acolhida pelo bom pastor. Legal, esse foi o programa Cristo para Todos, uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em parceria com o Distrito Porto Alegrense. Se você quer conhecer o site da Igreja Luterana que produz e traz até você esse programa, está aqui embaixo no seu vídeo, www.ielb.org.br. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo programa Cristo para Todos. Tchau!